pessoal, aqui quem fala é a professora Érica Priscila. Eu leciono Biologia na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Vicente de Paulo da Costa e essa videoaula está sendo produzida para os alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos tentar responder algumas perguntas que eu acredito que, assim como eu, vocês também já se fizeram. Por que os seres humanos, de um modo geral, eles são semelhantes entre si e por que essa semelhança é ainda mais evidente nos membros de uma mesma família? Temos casos de pessoas que são exatamente iguais, como é o caso dos gêmeos idênticos. Essas perguntas e outras também podem ser respondidas quando nós observamos atentamente o núcleo da célula. O núcleo é aquela estrutura que vai comandar todas as funções celulares. Ele é responsável por coordenar as atividades da célula. E no seu interior nós vamos encontrar os ácidos nucleicos. Além dos ácidos nucleicos, o núcleo ele é formado por uma membrana. Essa membrana recebe o nome de carioteca. Por isso, todos os seres que possuem núcleo em sua célula, eles são chamados de eucariontes. Existe um líquido também aqui no interior do núcleo, que ele é chamado de nucleoplasma ou cariolinfa, onde a gente vai encontrar água, sais minerais, proteínas e as unidades químicas que formam os nucleotídeos. A região mais densa do núcleo, essa parte central, esse corpúsculo esponjoso que a gente encontra no centro do núcleo, ele é chamado de nucleolo e ele está envolvido com a divisão celular e também com a síntese, com a produção das unidades ribossomais. Lembrando que os ribossomos são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Os ácidos nucleicos que a gente vai encontrar dentro da célula, eles são de dois tipos, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. O DNA ele pode ser encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e no cloroplasto. Já o RNA, o ácido ribonucleico, ele vai ser encontrado tanto no núcleo como no citossol, nas mitocôndrias, nos cloroplastos e também nos ribossomos. Do que é feito um ácido nucleico, né? O que compõe a molécula de DNA e a molécula de RNA? São três compostos que juntos vão formar uma estrutura química mais complexa que nós damos o nome de nucleotídeo. Cada nucleotídeo, por sua vez, ele vai ser composto de uma base nitrogenada, um açúcar, que nós damos o nome de pentose, um açúcar de 5 carbonos, e um grupo fosfato. Esse grupo fosfato ele deriva do ácido fosfórico, é um íon derivado do ácido fosfórico. E as bases nitrogenadas, elas podem ser de 5 tipos: a adenina, timina, citosina, guanina e uracila. A adenina e a guanina são bases que derivam de uma substância chamada de purina, que é composta por 2 anéis carbônicos. Então, a adenina e a guanina são conhecidas como bases purínicas ou bases púricas. Já a citosina, a timina e a uracila, elas derivam de um composto chamado de pirimidina e por isso essas três bases são conhecidas como bases pirimídicas. A timina ela é exclusiva do DNA e a uracila ela é exclusiva do RNA. Então, na molécula de DNA nós vamos encontrar adenina, timina, citosina e guanina. E na molécula de RNA nós vamos encontrar adenina, uracila, citosina e guanina. Para entender melhor a estrutura do DNA, eu tenho aqui essa figura e eu gostaria que você imaginasse a molécula de DNA como sendo uma escada. As laterais dessa escada vão ser compostas do açúcar, que é a pentose, e do fosfato. Então essas laterais aqui da molécula de DNA representam a lateral de uma escada que você pode aí imaginar como se a composição dessa lateral fosse exclusivamente de açúcar e fosfato. O açúcar presente no DNA é uma pentose chamada de desoxirribose, por isso o nome ácido desoxirribonucleico. Na parte central, na parte que representa aqui os degraus dessa escada, nós temos as bases nitrogenadas, que, como eu disse, na molécula de DNA são de 4 tipos. A adenina, que sempre vai se ligar à base timina por uma dupla ligação de pontes de hidrogênio, e a gente também vai ter a citosina, que sempre se liga à guanina por uma tripla ligação de pontes de hidrogênio. No caso do RNA, ele é uma fita simples, então não existe essa
essa fita complementar, né? Esse modelo de dupla hélice, esse modelo helicoidal, ele é exclusivo do DNA e ele foi descrito por dois cientistas brilhantes chamados de James Watson e Francis Crick. Então essa é a estrutura espacial da molécula de DNA. Já a molécula de RNA é uma molécula bem mais simples. Nós temos aqui as bases nitrogenadas. Essa fita, como eu disse anteriormente, ela é feita de açúcar e de fosfato. No RNA, este açúcar, essa pentose, recebe o nome de ribose, por isso ácido ribonucleico. E aqui a gente vai ter sobrepostas as nossas bases nitrogenadas, que no RNA vai ser a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Uracila exclusiva do RNA e timina exclusiva do DNA. Quando a gente junta as duas figuras, nós percebemos aí então a diferença, especialmente no arranjo espacial das duas moléculas de ácidos nucleicos, ok, turma? É importante dizer também que a função, né, a finalidade desses ácidos vai ser diferenciada na célula. Enquanto que o DNA está ligado com a informação genética dos indivíduos, com a hereditariedade, aquilo que vai ser transmitido ao longo das gerações pelos processos biológicos, o RNA está voltado para a síntese de proteínas. A produção das nossas proteínas, elas dependem aí do ácido nucleico que nós chamamos de RNA. E o RNA ele pode se apresentar de três formas na célula. Existe o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Nós vamos estudar isso mais à frente. Então, basicamente, o que nós podemos afirmar é que as nossas semelhanças e também as nossas diferenças, elas dependem basicamente da sequência química que vai estar presente nos nucleotídeos que formam as nossas moléculas de DNA, certo, turma? É importante salientar que essa sequência, ela obedece um padrão, né, conforme a sua herança genética. Você herda metade do seu material genético do seu pai, metade do material genético da mãe. Isso se organiza nas suas células e aí esse DNA, esse material genético vai ser responsável por ditar as suas características morfofisiológicas, né? Como é a sua estrutura física e também boa parte de como seu organismo vem a funcionar. Mas essa sequência de bases, né, que a gente viu, a adenina se ligando com a timina e a citosina se ligando com a guanina no DNA, é a ligação comum, é a ligação correta. Mas algumas vezes, por motivos aleatórios que não sabemos explicar bem, podem ocorrer alguns erros, né, no processamento da molécula de DNA e essa sequência pode ser alterada. E quando esses erros acontecem, a gente tem uma enzima chamada de DNA polimerase que normalmente ela corrige esses erros e elimina ali a base que está errada, substituindo ela por uma correta. Mas nem sempre essa correção vai ser feita e quando isso não acontece, nós dizemos que surgiu ali naquele indivíduo, naquela molécula de DNA, uma mutação, que é uma alteração na sequência de bases que formam o DNA. Professora, isso é sempre um processo natural e aleatório? Sim, mas existem alguns fatores externos que podem favorecer a ocorrência das mutações. Como eu poderia citar aqui, a radioatividade, né, que vai ser proveniente dos elementos químicos que têm atividade de radiação, a própria radiação solar, aí você tem a fumaça do cigarro, algumas substâncias tóxicas que são presentes em plantas e em alguns fungos, os raios-x, todos esses fatores aí, eles contribuem para o aumento da frequência de mutações no DNA. E muitas das vezes essas mutações, essa alteração na sequência padrão, ela é maléfica, ela traz algum prejuízo, ela danifica o organismo. Existem mutações que são benéficas, né? Existem mutações, por exemplo, que selecionam indivíduos ali que têm melhores qualidades, melhores capacidades de sobrevivência, como é o caso que a gente vê no surgimento de superbactérias que se tornam resistentes a determinados antibióticos. Elas passam por um processo de mutação, aquela mutação confere uma resistência àquela bactéria e, consequentemente, ela aumenta as suas chances de sobrevivência. Então, era isso, turma. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância de nós conhecermos o funcionamento dos ácidos nucleicos, a sua estrutura,
A função deles na célula, DNA ligado com a informação genética, RNA ligado com a síntese de proteínas. Sabendo que, no caso dos genes idênticos, né, eles provêm do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Ali é uma divisão que vai acontecer após o zigoto começar a passar pelos seus processos ali de clivagem, né, ele vai se duplicar e aí você vai ter a formação de dois indivíduos que compartilham a mesma informação genética, o mesmo DNA e por isso eles são iguais. Então é uma parte da biologia muito interessante, eu espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.